Grace. E meu nome é Tainá, somos alunos da Escola Estadual Básica Paulo Bauer de Itajaí, Santa Catarina. Nosso trabalho é sobre IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Esse trabalho foi desenvolvido pela professora Elizabeth Schroeder Contesini. E através desse vídeo iremos entender como é calculada a nota do IDEB. Então, o IDEB ele foi criado em 2007 pelo INEP, em uma escala que vai de 0 a 10. O IDEB é um indicador de rendimento, é um indicador de qualidade educacional, que combina informações de desempenho da Prova Brasil padronizadas com informações de rendimento escolar. Sendo assim, a fórmula geral do IDEB é: IDEB é igual a N vezes P, sendo N as médias da Prova Brasil padronizadas entre 0 e 10 e o P o rendimento escolar. Então, para a gente padronizar as médias da Prova Brasil, a gente utiliza a seguinte fórmula, onde N é igual a S menos S inferior dividido por S superior menos S inferior, vezes 10. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar para padronizar as médias. A nossa média em matemática, obtida na Prova Brasil, dos anos finais, foi de 237,83. Então, nosso N é igual ao nosso S, sendo S a nossa média, 277,83, menos nosso S inferior. Como a gente pode observar aqui na tabela, essa tabela foi produzida pelo SAEB e é utilizada desde 1997, e é através dela que são produzidos todos os IDEBs. Então a gente está falando de matemática, os anos finais, S inferior é 100. Então, menos S inferior é 100, dividido por S superior. Novamente observado na tabela, o nosso S superior em matemática dos anos finais é 400. Então, 400. Menos o nosso S inferior, que como já vimos é 100. Vezes 10. Então, 277,83 menos 100, 177,83. Dividido por 400 menos 100 é 300, vezes 10. Então, ao fazermos essa divisão e depois essa multiplicação, a gente vai obter o resultado de aproximadamente 5,9. Esse 5,9 é o nosso N em matemática. 5,9 é o nosso N em matemática padronizado, entre 0 e 10. Então agora a gente vai padronizar o nosso N em língua portuguesa. Como a gente pode observar no boletim, língua portuguesa nos anos finais, o nosso N foi de 265,59. A gente vai utilizar a mesma fórmula, N é igual a 265,59 menos S inferior, observando a tabela, língua portuguesa, anos finais, S inferior é 100. Então, menos 100, dividido por S superior. S superior em língua portuguesa é 400. 400 menos o S inferior, que como já vimos é 100, multiplicado por 10. Então, 265,59 menos 100, 165,59. Dividido por 400 menos 100, 300. Vezes 10. Então, a gente fazendo essa divisão e depois essa multiplicação, a gente vai obter o resultado de 5,5. Esse 5,5 é o nosso N em língua portuguesa, que é igual a 5,5. Então, a gente utilizou a primeira fórmula. Agora a gente vai utilizar a segunda fórmula, onde o nosso N é igual
ao nosso N em língua portuguesa, mais o nosso N em matemática, dividido por 2. Essa é a segunda fórmula. Então, a gente somando 5,9 mais 5,5, que é o nosso N em língua portuguesa e o nosso N em matemática, a gente vai obter o resultado de 11,4. Dividido por 2 é igual a 5,7. Esse 5,7 é o nosso N. N é igual a 5,7. Então, a gente já achou o nosso N, que foi de 5,7. Agora a gente precisa achar o P. P é o rendimento escolar, ou seja, a taxa de aprovação dos alunos na etapa. Como a gente está falando dos anos finais, a etapa dos anos finais vai de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Essa é a etapa dos anos finais. A taxa de aprovação deles a gente retira diretamente do censo. A nossa escola não obteve a taxa de aprovação do sexto ano, por conta da grade de nono ano que entrou nesse ano. Então, sexto ano, nós não temos a taxa de aprovação. Mas a taxa de aprovação no sétimo ano foi de 98%, no oitavo ano foi de 90,7%, no nono ano foi de 98% novamente. Então, para calcular o P, a gente primeiro precisa achar o tempo que os alunos levam para concluir essa etapa de 3 anos. Então, segundo a fórmula, a gente vai colocar esses resultados sobre 1 na forma decimal. Então, 0,98 mais 1 sobre a forma decimal mais 1 sobre a forma decimal. Então, a gente dividindo e somando esses resultados, a gente vai obter o total de 3,14. Esse é o tempo que os alunos demoram para concluir a etapa de 3 anos. Deveria ser 3, mas como houve evasões e reprovações, não foi 3, foi um pouco mais de 3 anos. Então, agora, segundo a fórmula, a gente deve achar o tempo médio de cada ano. Então, a gente vai dividir esse resultado de 3,14 por 3, para a gente estar trabalhando com 3 anos. Então, 3,14 dividido por 3, a gente vai obter o resultado de 1,04. A gente percebe que não foi 1, deveria ser, mas não foi, pois houve taxas de reprovação e evasão em cada ano. Então, por fim, o nosso P é igual a 1 ao inverso do tempo, 1 sobre o tempo. Então, o nosso P vai ser igual ao tempo, nós já temos aqui. Então, a gente dividindo 1 por 1,04, a gente vai obter o resultado de 0,96. Esse 0,96 é o nosso P, padronizado entre 0 e 1. O que é importante comentar é que em algumas escolas onde a média de aprovação ela está numa média, por exemplo, aqui na nossa escola a gente percebe 98% e depois 90,7%. Está numa média boa a taxa de aprovação. Mas em algumas escolas, a taxa de aprovação, por exemplo, no sétimo ano é de 90% e no oitavo ano é de 70%. Então, há uma grande diferença, há uma grande reprovação e há uma grande evasão. Na nossa escola, se a gente pegar esses 3 resultados, somá-los e dividir por 3, a gente vai obter 0,96, pois a taxa de aprovação está numa média, está num equilíbrio. Mas em algumas escolas, como já foi dito, 90%, 70%, elas não seguem um equilíbrio. Então, se elas forem fazer essa adição e depois essa divisão, o resultado não vai bater. Então, significa que a taxa de aprovação dessa escola ela não está em equilíbrio, então ela requer atenção. Então, por fim, voltando ao IDEB, a gente já padronizou o N entre 0 e 10 e o P
entre 0 e 1. A gente fazendo essa multiplicação, a gente vai obter o resultado de aproximadamente 5,5. Esse 5,5 é o resultado do nosso IDEB, da nossa escola, Escola Paulo Bauer, no ano de 2011, dos anos finais. Para a gente achar o IDEB dos anos iniciais, a gente utiliza os mesmos cálculos. Então, esse é o IDEB dos anos finais, no ano de 2011. Então, é desta forma que fazemos o cálculo do IDEB. E é importante ressaltar que uma pesquisa do IBOP mostrou que 47% da gestão escolar não compreende o que é o IDEB. O que é um fator muito preocupante, já que o IDEB engloba dois fatores muito importantes, o nosso N e o nosso P, ou seja, o nosso desempenho no Brasil e o nosso rendimento escolar. Então, os gestores que não têm conhecimento sobre o IDEB, eles devem se interessar sim sobre o IDEB, para assim eles melhorarem A qualidade do ensino recebido pela escola. Esperamos assim ter colaborado para o melhor entendimento do IDEB. Obrigada pela atenção.